Bom dia, feliz domingo. Que a paz, a força e a presença do Senhor envolvam a sua vida neste novo amanhecer. Hoje não é um dia comum. É um dia separado para renovar a fé, fortalecer o espírito e alinhar o coração com a voz de Deus. O Salmo 29 nos conduz a esse lugar de reverência e poder, onde somos lembrados de quem realmente governa todas as coisas. A palavra declara que a voz do Senhor é poderosa, que a voz do Senhor é cheia de majestade, que ela ecoa sobre as águas, rompe cadeias invisíveis e atravessa qualquer tempestade. Neste início de domingo, antes que o barulho do mundo tente roubar sua atenção, aquiete sua alma e permita que essa voz fale com você. Há decisões sendo alinhadas, medos sendo silenciados e forças sendo renovadas agora. O mesmo Deus que faz o deserto florescer, que abala os céus e estabelece a paz sobre o seu povo, está presente neste momento. Não importa como foi a sua semana, nem o peso que você carrega no coração. Este é um convite para reconhecer a glória do Senhor, para entregar a Ele o controle e para descansar sabendo que nada foge do seu domínio. Respire fundo, abra o coração e permaneça. O que Deus vai construir a partir daqui começa com esse instante de entrega, atenção e confiança. Ao prosseguirmos, permita que essa mensagem desça mais fundo do que a mente consegue explicar. O Salmo 29 não fala apenas de palavras, ele revela manifestações. A voz do Senhor não é fraca, não é distante e não é confusa. Ela é firme, direcionadora e transformadora. A palavra afirma que a voz do Senhor quebra os cedros, despedaça aquilo que parecia sólido demais para cair, desmonta estruturas de orgulho, medo e resistência que foram construídas ao longo do tempo. Quantas vezes você tentou ser forte sozinho, sustentando pesos que não foram feitos para estar sobre seus ombros? Este domingo é um ponto de virada silencioso. Enquanto o mundo corre, Deus trabalha no invisível. A mesma voz que faz o trovão ecoar também sussurra paz ao coração cansado. Ela entra onde ninguém mais consegue alcançar, organiza o caos interno e devolve clareza à alma confusa. Não é força humana que sustenta sua caminhada, é a presença que fala e tudo obedece. Quando a voz do Senhor ressoa, o medo perde espaço, a ansiedade se curva e a esperança volta a respirar. Permaneça aqui. Cada palavra que ecoa agora está alinhando seu interior para uma semana diferente, mais firme, mais consciente e mais protegida. O Senhor reina sobre as águas turbulentas, reina sobre o passado que ainda dói e reina sobre o futuro que você ainda não consegue enxergar. Ele continua no trono e isso muda tudo. Agora, aprofunde ainda mais a sua atenção, porque este bloco é um convite direto ao Espírito. O Salmo 29 revela que a voz do Senhor não apenas fala, ela governa. Ela domina as águas, atravessa tempestades, faz tremer o deserto e ainda assim concede força e paz ao seu povo. Isso significa que nada do que você enfrenta está fora do alcance do controle divino. As águas simbolizam os problemas profundos, as emoções agitadas, as situações que parecem fora de controle. E é exatamente sobre essas águas que o Senhor se assenta como Rei eterno. Enquanto você talvez esteja lutando para manter o equilíbrio, Deus já está reinando acima da confusão. A voz que faz o deserto estremecer também prepara um lugar de descanso para quem confia. Ela remove excessos, quebra ciclos repetitivos, cala vozes internas que tentam te enfraquecer. Há um processo acontecendo agora, silencioso, porém poderoso. Deus está separando o que te fortalece do que te drena, o que te aproxima do propósito do que te afasta da paz. Este domingo não é apenas um encerramento de semana, é um alinhamento espiritual. A glória do Senhor se manifesta quando reconhecemos que não estamos sozinhos na batalha.
E quando essa glória se manifesta, algo muda por dentro. A postura, a esperança, a forma de enxergar os desafios. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa com paz. Essa promessa não é simbólica, ela é real, presente e viva. Receba essa força agora. Permita que essa paz se estabeleça e permaneça firme, porque a voz que governa os céus também está conduzindo cada detalhe da sua vida. Permaneça mais um pouco, porque este momento é mais profundo do que parece. O Salmo 29 nos conduz a entender que a voz do Senhor não apenas impacta o ambiente externo, ela reorganiza o interior do ser humano. Quando a palavra declara que a voz do Senhor faz nascer corças e desnuda as florestas, ela nos revela um Deus que acelera processos, que antecipa amadurecimentos e que expõe aquilo que precisa ser tratado. Quantas áreas da sua vida ficaram encobertas pelo medo, pelo cansaço ou pela repetição dos mesmos erros? Neste domingo, Deus não vem apenas para consolar, Ele vem para alinhar. A voz que ecoa com majestade também confronta com amor, remove ilusões e devolve verdade. Tudo aquilo que parecia confuso começa a ganhar forma quando essa voz se manifesta. O Salmo nos mostra que, enquanto há trovões do lado de fora, dentro do templo todos dizem glória. Isso significa que, mesmo quando o cenário externo é instável, existe um lugar de reverência e segurança para quem escolhe confiar. Deus não promete ausência de tempestades, mas garante presença constante nelas. Ele continua falando enquanto o mundo faz barulho. Ele continua governando enquanto muitos entram em desespero. E quem aprende a reconhecer essa voz passa a viver de forma diferente, com mais discernimento, firmeza e paz. Este bloco é um lembrete poderoso. Você não precisa entender tudo para confiar, não precisa controlar tudo para descansar. Basta reconhecer quem está no trono. O Senhor permanece entronizado como Rei para sempre. E essa verdade sustenta o coração, fortalece a fé e prepara você para atravessar a próxima semana com mais equilíbrio, coragem e consciência espiritual. Siga atento, porque este é um daqueles momentos em que a mensagem não apenas é ouvida, ela é sentida. O Salmo 29 nos leva a um entendimento mais elevado sobre a autoridade espiritual. Quando a palavra afirma que o Senhor se assenta como Rei sobre o dilúvio, ela revela que nem mesmo o caos extremo é capaz de destronar Deus. O dilúvio representa aquilo que parece excessivo, aquilo que chega de uma vez só, aquilo que ameaça afogar a fé, a esperança e a paciência. Ainda assim, o Senhor não luta contra o dilúvio, Ele reina sobre ele. Isso muda completamente a perspectiva de quem ouve com o coração aberto. O que para você parece descontrole, para Deus é cenário de governo. O que para você parece atraso, para Deus é preparo. A voz do Senhor não compete com o barulho do medo. Ela se impõe com autoridade silenciosa. Ela traz direção quando tudo parece confuso, traz firmeza quando as emoções oscilam e traz descanso quando o corpo e a mente já não suportam mais. Este domingo se torna, então, um marco interno. Não necessariamente porque tudo muda do lado de fora, mas porque algo se ajusta por dentro. A força que o Senhor concede não é apenas física, é espiritual, emocional e mental. E a paz que Ele libera não depende das circunstâncias, ela se estabelece apesar delas. Quem recebe essa palavra começa a semana diferente, com mais clareza, menos pressa e mais confiança. O Senhor continua no trono, continua falando e continua sustentando cada passo de quem escolhe permanecer debaixo da sua voz. Agora permita que essa mensagem se torne ainda mais profunda, porque este bloco fala diretamente com quem sente que tem carregado mais do que deveria. O Salmo 29 encerra com uma promessa que muitos leem rápido, mas poucos compreendem em profundidade.
O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa com paz. Não é uma força genérica, é uma força específica para continuar, para permanecer firme, para não desistir quando tudo dentro pede pausa. É a força que sustenta quando o ânimo oscila, quando a fé é provada e quando o silêncio parece mais alto do que as respostas. E junto dessa força vem a paz, não como ausência de problemas, mas como presença de equilíbrio. Uma paz que guarda a mente, que acalma o coração e que impede decisões precipitadas. Este domingo se transforma então em um ponto de restauração. Deus não está apenas te preparando para enfrentar a próxima semana. Ele está te ensinando a atravessá-la de maneira diferente. Com menos peso, menos ansiedade e mais consciência de que você não caminha sozinho. A voz que troveja nos céus também sabe falar suavemente ao coração cansado. Ela fortalece sem ferir, corrige sem humilhar e direciona sem confundir. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há um fortalecimento acontecendo agora, silencioso, firme e contínuo. Receba essa paz, acolha essa força e permaneça debaixo dessa voz. Porque quando o Senhor governa o interior, nenhuma tempestade externa consegue destruir aquilo que Ele está construindo dentro de você. Permaneça com atenção total, porque este bloco aprofunda tudo o que foi liberado até aqui e leva essa mensagem a um nível mais maduro e transformador. O Salmo 29 não foi escrito para momentos superficiais. Ele foi revelado para dias em que a alma precisa ser lembrada de quem realmente governa. Quando a palavra declara que a voz do Senhor é poderosa e cheia de majestade, ela nos ensina que Deus não fala para impressionar. Ele fala para estabelecer ordem. Essa voz não pede permissão ao caos, ela atravessa o caos. Ela não negocia com o medo, ela o silencia. Quantas vezes você tentou entender tudo antes de confiar, tentou organizar tudo antes de descansar, tentou resolver tudo antes de orar? Este domingo marca um realinhamento interno. Deus não está exigindo mais esforço, Ele está chamando para mais rendição. A voz que despedaça cedros representa o poder que quebra resistências internas, crenças limitantes, padrões emocionais antigos que já não combinam com o nível espiritual que Ele quer te conduzir. Ao mesmo tempo, essa mesma voz concede paz ao final do processo, mostrando que não se trata de destruição, mas de reconstrução. O Senhor reina sobre as águas agitadas, sobre emoções instáveis, sobre memórias que ainda doem e sobre um futuro que você ainda não consegue controlar. Nada está fora do alcance do seu governo. Este bloco é um convite para parar de lutar contra o que só Deus pode governar e começar a confiar naquele que nunca perdeu o controle. Ao reconhecer essa autoridade, algo muda. O coração desacelera, a mente se aquieta e a fé se fortalece. É assim que o Senhor prepara o seu povo, não com ausência de desafios, mas com presença constante, força renovada e uma paz que sustenta mesmo quando o mundo tenta estremecer tudo ao redor. Então permaneça, porque agora entramos em uma camada ainda mais profunda dessa mensagem, uma camada que não trabalha apenas emoções momentâneas, mas transforma a forma como você enxerga Deus, a si mesmo e os desafios que enfrenta. O Salmo 29 é um salmo de autoridade, de revelação e de maturidade espiritual. Ele nos ensina que a voz do Senhor não se manifesta apenas quando tudo está bem, mas principalmente quando há agitação, quando há ruído, quando o cenário parece instável demais para sustentar a fé. A Bíblia descreve essa voz ecoando sobre as águas, e isso não é por acaso. As águas sempre simbolizaram profundidade, perigo, instabilidade e aquilo que foge ao controle humano. É exatamente ali que Deus escolhe se manifestar, mostrando que Ele não evita o caos, Ele governa sobre ele.
Quantas vezes você tentou fugir das águas profundas da sua própria vida, evitando encarar dores antigas, decisões difíceis ou responsabilidades que exigem amadurecimento? A voz do Senhor não apenas chama, ela conduz. Ela empurra para fora da superficialidade, quebra ilusões de controle e revela que confiar em Deus é mais seguro do que confiar na própria força. Quando o texto afirma que a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, ele está falando de estruturas aparentemente inabaláveis, de fortalezas internas construídas ao longo dos anos para se proteger da dor, do medo ou da rejeição. Deus não quebra para destruir, ele quebra para libertar. Aquilo que parecia proteção, muitas vezes se torna prisão. E somente a voz do Senhor é capaz de distinguir uma coisa da outra. Este domingo não é apenas um dia de descanso físico, é um convite ao descanso da alma. Aquele descanso que só acontece quando você aceita que não precisa entender tudo para continuar caminhando. Deus continua reinando, continua falando e continua sustentando mesmo quando você se sente fraco. O Salmo 29 deixa claro que, no final de tudo, o Senhor dá força ao seu povo e o abençoa com paz. Não é uma paz rasa, não é um alívio momentâneo. É uma paz que se estabelece, que cria raízes e que permanece mesmo quando as circunstâncias não mudam imediatamente. Este bloco existe para te lembrar que você não está atrasado, não está perdido e não está esquecido. Há um processo acontecendo, há um governo ativo e há uma voz que não se cala. E quanto mais você aprende a reconhecê-la, menos refém você se torna do medo, da ansiedade e da instabilidade do mundo. Permaneça. O que Deus está construindo dentro de você é maior do que qualquer tempestade que tente se levantar do lado de fora. Permaneça ainda mais atento, porque agora a mensagem entra em um ponto onde ela deixa de ser apenas reflexão e se torna reposicionamento espiritual. O Salmo 29 não foi escrito para quem vive na pressa. Ele foi entregue para quem precisa aprender a discernir o tempo de Deus. Existe um ritmo divino sendo revelado aqui. Enquanto o mundo ensina a reagir rápido, Deus ensina a permanecer firme. Enquanto o barulho externo tenta acelerar decisões, a voz do Senhor chama para a consciência, para o domínio próprio e para a confiança. Quando a palavra descreve a voz do Senhor fazendo tremer o deserto, ela não está falando apenas de um lugar geográfico, mas de estações internas. O deserto representa fases de silêncio, de espera, de aparente estagnação. E mesmo ali, a voz de Deus não está ausente. Ela se manifesta para lembrar que o deserto não é abandono, é preparação. É nesse ambiente que a fé deixa de ser emoção e se torna convicção. É ali que o coração aprende a não depender de sinais visíveis para continuar obedecendo. O Salmo 29 revela que, enquanto tudo parece instável, dentro do templo há uma declaração constante de glória. Isso significa que existe um lugar interior onde a paz não é negociável. Não importa o que acontece fora, quem aprende a ouvir a voz do Senhor passa a viver de dentro para fora, e não o contrário. Este domingo se transforma em um divisor de águas, porque Deus não está apenas falando com você, Ele está te treinando para ouvir. Ouvir com discernimento, ouvir com maturidade, ouvir sem pressa de resposta imediata. A voz que governa as tempestades também governa os processos. Ela sabe quando quebrar, quando sustentar, quando acelerar e quando segurar. Isso traz descanso, porque você para de lutar contra o tempo e começa a caminhar com ele. Há uma força sendo liberada agora, não para correr mais rápido, mas para permanecer mais firme. Há uma paz sendo estabelecida, não porque tudo se resolveu, mas porque você entende quem está no controle. Este bloco existe para te alinhar com essa verdade. Deus não perdeu o domínio, a voz dele não enfraqueceu, e a promessa continua válida.
Ele dá força ao seu povo e o abençoa com paz. E quando essa paz se estabelece, a alma amadurece, o coração se fortalece e a caminhada deixa de ser um peso para se tornar um propósito. Permaneça, porque ainda há mais profundidade, mais clareza e mais transformação sendo liberadas nesse processo. Então continue comigo, porque agora entramos em uma parte ainda mais densa e necessária dessa construção. O Salmo 29 começa exaltando a glória do Senhor, mas ele não faz isso de forma abstrata. Ele ensina o ser humano a reconhecer a autoridade antes de pedir qualquer coisa. Existe uma ordem espiritual aqui que muitos ignoram. Antes de falar sobre força, paz ou livramento, o Salmo chama o coração à reverência. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Isso é um ajuste interno profundo. É Deus reposicionando o homem no lugar certo, não como centro, mas como dependente. Quantos conflitos internos nascem exatamente da tentativa de controlar o que nunca esteve em nossas mãos? Este domingo é um convite a devolver a Deus o lugar que o cansaço, a pressa e a ansiedade tentaram ocupar. Quando a glória do Senhor é reconhecida, a alma se organiza, a mente desacelera, porque não precisa mais sustentar o peso de ser soberana. O Salmo 29 nos ensina que a verdadeira segurança não vem de entender tudo, mas de saber quem governa tudo. A voz do Senhor se manifesta com poder porque ela nasce da autoridade, não da urgência. Diferente das vozes internas que gritam medo, cobrança e culpa, a voz de Deus não desespera, ela estabelece. Ela cria limites, define direções e fortalece sem ferir. Enquanto o mundo exige desempenho constante, Deus chama para alinhamento. Enquanto o barulho externo tenta confundir, a voz do Senhor traz clareza. Este bloco existe para preparar o terreno do coração, porque nada do que vem depois pode ser sustentado sem esse fundamento. Antes da paz, vem a reverência. Antes da força, vem o reconhecimento. E quando isso acontece, algo muda silenciosamente. Você para de reagir a tudo e começa a discernir. Para de correr atrás de respostas imediatas e começa a confiar em processos mais profundos. Ainda não chegamos à metade, porque esse texto não é feito para apressar. É feito para conduzir. E quem se permite ser conduzido, começa a perceber que Deus não está atrasado, não está distante e não está indiferente. Ele está governando, falando e preparando algo que exige maturidade para ser recebido. Continue aqui. A construção está apenas ganhando corpo, profundidade e propósito. Então continue aqui, porque agora a mensagem entra em um nível ainda mais profundo de construção interior, onde o Salmo 29 deixa de ser apenas proclamado e passa a ser vivido. Existe algo muito sério nesse salmo que poucos percebem. Ele mostra um Deus que não disputa a atenção com o homem, ele simplesmente se manifesta e tudo se ajusta. A voz do Senhor não precisa convencer. Ela estabelece. Quando ela ecoa, estruturas internas são reposicionadas, prioridades são revistas e o coração aprende a se alinhar novamente com aquilo que é eterno. Quantas vezes você tentou resolver conflitos espirituais com lógica humana? Quantas vezes tentou curar cansaço da alma apenas descansando o corpo, mas continuou se sentindo vazio por dentro? O Salmo 29 revela que existem níveis de desgaste que só a presença de Deus consegue restaurar. A voz que faz os céus estremecerem também alcança os lugares mais silenciosos do coração, onde ninguém mais vê, onde você mesmo evita tocar. Este domingo não é apenas um dia de pausa, é um dia de ajuste profundo. Deus está ensinando você a não confundir paz com anestesia, nem força com endurecimento. A verdadeira paz não apaga a consciência, ela clareia. A verdadeira força não fecha o coração, ela o torna firme sem perder sensibilidade.
Quando o texto afirma que no templo todos proclamam glória, ele está revelando um segredo espiritual poderoso. Existe um lugar interior onde, independentemente do que acontece fora, a alma aprende a adorar. Não é porque tudo está bem, é porque Deus continua sendo Deus. E quando essa consciência se estabelece, algo muda definitivamente. Você para de medir sua fé pelo que sente e começa a medi-la pelo que permanece. Para de depender de sinais externos e começa a confiar na direção interna que a voz do Senhor produz. Ainda não chegamos à metade porque esse processo não é rápido, ele é profundo. Deus não está apenas te confortando, Ele está te amadurecendo. Ele está formando em você uma fé que não se quebra na primeira tempestade, uma paz que não se dissolve no primeiro problema e uma força que não depende de reconhecimento externo. Permaneça, porque o que está sendo construído agora é base, é estrutura, é fundamento para tudo o que ainda será revelado mais adiante neste caminho. Permaneça, porque agora entramos em uma parte ainda mais profunda, onde o Salmo 29 começa a confrontar silenciosamente aquilo que o ser humano evita encarar. Este salmo revela um Deus que não apenas fala para consolar, mas também para despertar. A voz do Senhor, descrita como poderosa e cheia de majestade, não vem para agradar expectativas humanas, ela vem para alinhar destinos. Existe uma diferença enorme entre ouvir Deus e se permitir ser transformado pelo que Ele diz. Muitos escutam, poucos se rendem. Este domingo carrega um chamado que vai além de sentir algo bom. Ele chama para a mudança de postura. A palavra mostra que a voz do Senhor despedaça os cedros, árvores altas, fortes e antigas. Isso representa aquilo que em nós parece firme demais para ser tocado. O orgulho disfarçado de autossuficiência, a resistência mascarada de maturidade, o medo escondido atrás do controle. Deus não destrói por crueldade, Ele desmonta para libertar. O que Ele quebra nunca é para te diminuir. É para te alinhar com algo maior. Enquanto muitos tentam se fortalecer criando muros internos, Deus fortalece ensinando a confiar. O Salmo 29 deixa claro que a glória do Senhor se manifesta quando o homem reconhece que não governa tudo. E esse reconhecimento não enfraquece, pelo contrário, alivia. Quantos pesos você tem carregado que nunca foram seus? Quantas batalhas você tem enfrentado sozinho quando a voz de Deus já estava tentando te conduzir por outro caminho? Este bloco é um chamado à consciência espiritual. Deus está te ensinando a diferenciar esforço de obediência, resistência de fé, barulho de direção. A voz do Senhor não grita ansiedade, ela estabelece ordem. Ela não cria confusão, ela revela verdade. E quando essa verdade chega, ela pode até confrontar, mas sempre cura. Ainda estamos longe da metade porque esse texto não foi feito para entreter. Foi feito para formar. Formar caráter, formar fé, formar descanso interior. Deus não está com pressa, Ele está com propósito. E quem caminha com Ele aprende que amadurecer dói menos do que permanecer preso aos mesmos ciclos. Continue aqui. O que está sendo trabalhado agora é raiz, é estrutura profunda, é aquilo que sustenta quando o vento sopra mais forte. Permaneça firme, porque agora o texto entra em uma fase ainda mais profunda de construção espiritual, aquela que não trabalha apenas o que você sente, mas o que você carrega há anos dentro de si. O Salmo 29 revela um Deus que não age apenas no momento, ele age na formação. Existe algo muito forte quando a palavra afirma que a voz do Senhor domina as águas e permanece reinando mesmo depois do dilúvio. Isso nos ensina que Deus não é apenas o Deus do livramento imediato, mas o Deus da sustentação contínua. Muitas pessoas até creem que Deus pode agir, mas poucas conseguem descansar na certeza de que Ele permanece depois da tempestade. Quantas vezes você já superou uma fase difícil,
mas continuou vivendo com medo de que tudo volte a desmoronar. A voz do Senhor não apenas acalma o agora, ela cura o trauma do ontem. Ela reestrutura a mente para que você não viva refém de ciclos passados. O Salmo 29 mostra que Deus reina antes, durante e depois da crise. Isso muda completamente a forma de caminhar. Você deixa de viver em alerta constante e começa a viver em confiança consciente. A força que o Senhor concede não é uma explosão momentânea de ânimo, é uma estabilidade interna que te permite continuar mesmo quando não há aplausos, respostas rápidas ou sinais visíveis. E a paz que ele libera não é silêncio externo, é ordem interna. É a capacidade de permanecer inteiro enquanto tudo ao redor tenta fragmentar. Este domingo se torna, então, um marco de maturidade espiritual. Deus está te ensinando que fé não é ausência de medo, é presença de direção. Que confiança não é certeza de resultados imediatos, é convicção de governo eterno. A voz do Senhor não te empurra para decisões precipitadas, ela te ensina a esperar com consciência. Ainda não chegamos à metade porque este texto não é apenas para inspirar, é para reprogramar. Reprogramar a forma como você reage, como você espera e como você confia. Deus não está apenas falando com você, Ele está te treinando para ouvir de forma mais profunda, mais sensível e mais madura. E quem aprende a ouvir assim, deixa de ser controlado pelas circunstâncias e passa a ser conduzido pela presença. Permaneça, porque o que vem adiante exige essa base sólida, esse coração alinhado e essa fé que não depende do barulho do mundo para permanecer firme. Continue aqui, porque agora o Salmo 29 começa a tocar em uma dimensão ainda mais profunda. A forma como Deus lida com o tempo e com os processos internos do ser humano. Este salmo nos revela um Deus que não se apressa, mas também não se atrasa. A voz do Senhor não chega antes nem depois, ela chega no exato momento em que o coração está pronto para ouvir. Muitas dores persistem, não porque Deus não falou, mas porque o coração ainda não estava preparado para obedecer. Quantas vezes você pediu direção, mas no fundo ainda queria manter o controle? Quantas vezes pediu paz, mas não estava disposto a soltar aquilo que te prende? O Salmo 29 nos ensina que a voz do Senhor não compete com a nossa vontade, ela expõe, ela revela o que está desalinhado, o que está pesado demais, o que já não deveria estar sendo carregado. Quando a palavra diz que a voz do Senhor faz o deserto estremecer, ela mostra que até os lugares onde você se acostumou com a escassez espiritual ainda podem ser tocados. O deserto não é o fim, é um ambiente de redefinição. Deus não fala apenas para mudar circunstâncias, Ele fala para mudar mentalidades. A verdadeira transformação não acontece quando tudo melhora fora, mas quando algo amadurece dentro. Este domingo é um convite claro para abandonar pressas desnecessárias e expectativas irreais. Deus está trabalhando em profundidade, não em aparência. Ele está fortalecendo estruturas invisíveis, caráter, fé, discernimento e equilíbrio emocional. A voz do Senhor não cria dependência, ela gera autonomia espiritual. Ela te ensina a permanecer firme, mesmo quando ninguém valida, quando ninguém vê e quando ninguém entende. Isso é maturidade. Isso é crescimento real. Ainda estamos longe da metade, porque este texto está sendo construído como uma jornada, não como um discurso rápido. Cada bloco aprofunda mais, não para cansar, mas para formar. Deus não está apenas te conduzindo por palavras, Ele está te treinando para viver debaixo da sua voz todos os dias, inclusive quando o domingo passa e a semana começa. A força que Ele dá é para sustentar decisões corretas, e a paz que Ele libera é para impedir que você se perca emocionalmente no caminho. Permaneça. O que está sendo alinhado agora vai sustentar você nos dias em que a fé será exigida em silêncio,
sem aplausos, sem sinais visíveis, apenas com a certeza de que o Senhor continua reinando, falando e governando cada detalhe da sua vida. Chegamos agora ao nosso último bloco, e ele precisa ser recebido com silêncio interior, porque aqui o Salmo 29 se fecha como uma declaração definitiva de governo, descanso e esperança madura. Depois de revelar a força da voz do Senhor, depois de mostrar que ele reina sobre as águas, sobre o deserto, sobre o caos e até sobre o dilúvio, a palavra encerra afirmando algo que muda tudo. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa com paz. Essa não é uma promessa genérica, é um selo espiritual. Deus não entrega força para que você viva em guerra constante. Ele entrega força para que você permaneça inteiro. E ele não concede paz como um prêmio distante, mas como um estado interior possível, mesmo em meio às pressões da vida. Este domingo termina com um ensinamento profundo. Confiar em Deus não significa ausência de desafios, significa presença de sustentação. A voz que governa os céus também governa o seu interior, e quando esse governo é aceito, o coração encontra descanso real. Não é o descanso de quem fugiu, é o descanso de quem entendeu. Entendeu que não precisa carregar tudo, que não precisa controlar tudo e que não precisa responder a tudo. Há batalhas que se encerram quando você para de lutar sozinho. O Salmo 29 não termina com barulho, ele termina com paz. Isso nos ensina que o propósito de Deus nunca foi te manter em alerta constante, mas te conduzir a um lugar de firmeza, equilíbrio e confiança contínua. Ao encerrar este momento, leve consigo essa verdade. O Senhor continua reinando, a voz dele continua ativa e o cuidado dele não falha. Que essa palavra te acompanhe para além deste domingo, atravessando a semana, sustentando decisões e guardando o seu coração. Que a força do Senhor te levante quando o ânimo faltar, e que a paz do Senhor te envolva quando o mundo tentar te desorganizar. Permaneça debaixo dessa voz. É ali que a alma encontra direção, maturidade e descanso verdadeiro.